As pragas na Bíblia às vezes estão associadas à libertação de Deus. Muitas vezes nas Escrituras nós encontramos pestes, pragas e epidemias que são enviadas pelo próprio Deus com o objetivo de trazer libertação ao seu povo, como aconteceu nas 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, enquanto o povo dele era escravo na terra do Egito. Na primeira praga, nós vemos o Senhor transformando as águas do rio Nilo em sangue. E é interessante que, para o povo daquela terra, a água do Nilo era a sua fonte principal de sustento, tanto pelos peixes que eles pescavam naquele rio, quanto pela irrigação que o rio permitia que eles tivessem e então pudessem plantar e colher em abundância, quanto também o rio era adorado por eles. O próprio Nilo era um deus. Numa manhã, portanto, quando o faraó foi até o rio Nilo para adorá-lo, Moisés se colocou ao lado dele para trazer esta primeira praga sobre a terra do Egito, com a intenção de trazer libertação para o seu povo, salvação da escravidão e, ao mesmo tempo, a lembrança de que o seu Deus se lembrava deles enquanto eles estavam escravos. No encontro que Moisés teve com o faraó no Egito, assim aconteceu, como está escrito lá em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 20. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Quando o Senhor feriu as águas do Nilo, e nesta primeira praga estas águas se transformam em sangue, isso trouxe para Faraó e para os cidadãos do Egito, mas principalmente para o povo de Deus, a lembrança de que aquilo que era adorado como sendo a sua principal fonte de provisão era como que nada diante do poder e da mão de Deus. Quando Deus transforma as águas do Nilo em sangue, ele diz que ele, Deus, é quem tem poder sobre aquilo que dá ou não sustento. E quando o seu povo e outros povos olham para outras coisas como sendo principais em sua fonte de sobrevivência, Deus trouxe uma praga para fazer com que o seu povo não se esquecesse de que aquele que realmente provê não é aquilo em que nós colocamos a nossa esperança, mas ele, o próprio Deus. Na primeira peste das 10 pragas que vieram sobre o Egito, a lembrança foi essa: quem sustenta, quem traz a colheita, quem alimenta, quem concede os peixes, não é o Deus Nilo como vocês adoram, o tempo todo sedento de sangue. Lembre-se que, alguns anos atrás, o faraó jogou no sangue daquele rio o sangue de muitos inocentes hebreus que foram sacrificados. O Deus Nilo era um Deus considerado sempre sedento de sangue. E agora, então, ele estava cheio de sangue. E os egípcios deveriam beber daquela água que adoravam, mas não era possível, nem mesmo beber e nem comer daquilo que o rio lhes dava, porque todos os peixes morreram, conforme diz o texto em Êxodo 7. E eles boiavam sobre a água, e o cheiro era impressionante. Então, quando Deus nos apresenta essa história, o que ele deseja nos ensinar é: nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que nós imaginamos ser a nossa fonte principal de sustento. O nosso sustento vem de Deus. Que nós não idolatremos outras coisas, pessoas, ideologias, trabalhos, dons, talentos, saúde, a situação econômica, a segurança que possuímos como sendo a nossa principal segurança, fonte, esperança, enfim, de renda e de sobrevivência. Aquele que sustenta é aquele que pode transformar as nossas águas do nosso Nilo em sangue, mas ele também é aquele que pode transformar as mesmas águas em vinho. Tudo depende de como está o seu coração diante dele, dele que tem tudo em suas mãos, dele que do início ao fim quer ser lembrado como aquele que nos sustenta.